Nós vamos entrevistar Janet Duncan. Estamos na casa dela em Londres, hoje dia 29 de abril de 2019. Eu, Júlia Nezu, faço a entrevista com a assessoria da Elza Rossi. Janet é uma amiga querida, conhecida desde 1980 e alguma coisa. A conheci em São Paulo e nós acompanhamos então a Janet desde então. É uma inglesa que passou um bom tempo no Brasil, que esteve no Brasil no Centro Espírita, estudando no Grupo Espírita Batuíra do Espartaco Giliardi, um grande médium conhecido e respeitado, já desencarnado, lá de São Paulo. Então, Janet, nós queremos que você nos conte como foi você chegando na Inglaterra, implantando o Espiritismo, a primeira casa espírita aqui em Londres. Bom, eu não sabia na época que eu estava destinada a passar o resto da minha encarnação aqui em Londres, mas estava com muitas saudades das reuniões de estudo, etc. De repente, para meu grande surpresa, indo para uma livraria perto da casa, encontrei o fato de que tinha lá, conhecido pelo dono da livraria, um grupinho de 6 ingleses que queria estudar Kardec. Foi a minha maior surpresa no mundo, porque Kardec era, entre as áreas espiritualistas, o nome Kardec era conhecido, mas unicamente por causa do livro dos médiums, porque eles adoram o fenômeno, mas não quer saber da filosofia. Então, na minha casa, onde que nós estamos aqui hoje, de repente, num tal segunda-feira, apareceu os 6 ingleses, nós tivemos a nossa primeira reunião estudando unicamente o Livro dos Espíritos. Isso foi em que ano, Janet? Esse foi em 1983. Sim. A nota que não foi possível deixar eles saberem que existia o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Porque o povo tinha revoltado contra a religião, etc. Mas a filosofia, esses gostavam bastante. Sim. Então, Janet, hoje tem quantos centros espíritas na Inglaterra a partir desse primeiro centro que você instalou aqui nas terras inglesas? Eu tenho me esquecido hoje em dia, mas se não me engano, nós temos uns 36 grupinhos iniciando, 3 ou 4 grupos formados já há uns tempos de maior composição, etc. Mas infelizmente ainda são meio escassos os ingleses. Então o brasileiro, que é a missão dos brasileiros, levar o Espiritismo pelo mundo. Sim, sim. Eles realmente estão tomando conta de estabelecer a doutrina espírita de Allan Kardec aqui na Inglaterra. Que bom. Janet, diz para nós também
sobre os livros que você traduziu. Você pode nos falar sobre a tradução do livro da codificação que você fez? Quando você fez? Como que está essa tradução? Bom, eu acredito que nós estamos falando do Evangelho segundo o Espiritismo. Sim. Está feito pelo original francês, mas temos tido muito assistência de uma série de outros, how can I falar isso? Como que eu vou falar isso? Vamos dizer que eu tenho tido uma porção de pessoas, incluindo Charles Kempf, francês, que tem feito, ao final, verificação da tradução. E agora eu estou concluindo a última final revisão, porque a tradução original foi publicada em 1986 ou 7, mais ou menos. Mas depois de uns tempos, eu reparei que, bom, vamos dizer que eu não estava satisfeita com essa tradução. E tinha uma coisa que as citações bíblicas eu tinha feito, não tinha traduzido as cotas, Bible quotations. Os cotas, eu estou faltando ao meu português, as citações bíblicas de Kardec, eu não traduzi-los. Eu encontrei a equivalente tipo, qualidade da Bíblia, que era a autoridade para a Inglaterra. Com a Bíblia Saci, era a Bíblia francesa. Para nós aqui, o St. James é a Bíblia considerada legítima. Mas aqui, na inglês, essa Bíblia, ele foi escrita numa linguagem exclusivamente bíblica, com uma porção de palavras que só os ingleses podiam entender. Então eu vi que esse tinha de ser modificado, porque muita gente, os mais jovens ingleses já não sabiam mais essa linguagem bíblica, e os estrangeiros falando inglês aqui também não sabiam, nunca ouvi falar, etc. Então eu fiz uma total revisão, quase uma nova tradução, que foi publicada pela SEI. Deixa-me ver, foi publicado em 2004 pela SEI. Mas nesses últimos anos tem tido uma porção de mudanças na língua inglesa. O Evangelho segundo o Espiritismo é um livro para o povo, para a eternidade. O livro mais importante de todos. E por causa da mudança na língua inglesa, modificações até quase drásticas,
eu agora estou concluindo o final revisão para botar esse evangelho em dia para o futuro, os jovens do futuro. Sim. Ok. É muito interessante, né, Janete? Quer dizer que, primeiramente, em 2004, você editou, publicou o livro A Tradução do Evangelho segundo o Espiritismo, mas numa linguagem bíblica que nem todos os jovens no dia de hoje conseguiriam compreender. Não. Então, Não. não? Esse foi o original, publicado em 1986. Depois, em 2004, eu fiz um total novo revisão. Sim. E agora houve muita mudança na língua diária comum, na língua inglesa. E eu tive de fazer desse final revisão para botar a linguagem em dia para o futuro, para que todo mundo que sabe inglês vai entender claramente a mensagem maravilhosa de Jesus. Que ótimo.